Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs. Eu sou o Thiago Flores e estou aqui, como sempre, com o meu amigo direto dos Estados Unidos da América, Jonathan Clark. E aí, galera, tudo bem? Tamo aí, né, Thiago? Felizmente, mais uma vez, juntos. É isso aí. Que beleza. Coisa boa. Sempre entre trancos e barrancos a gente dá um jeito de se encontrar. Seja de uma forma ou de outra, né? A gente É isso aí. tá aí. E aí, Thiago Flores, tudo bem? Você tá bem? Tudo bem? Tudo tranquilo, felizmente com saúde, seguimos aí firmes e fortes nessa luta, né? Com certeza. Para quem acompanha já o podcast há algum tempo, sabe como funciona. Para quem tá chegando agora, eu falo do Brasil e Jonathan Clark fala dos Estados Unidos da América e a gente fala sobre as diferenças da tecnologia por aqui e lá nos States. E o tema de hoje foi a sugestão do Will Mello. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero dizer para vocês que tem a skill para Amazon Alexa disponível. Se você quiser ativar no seu dispositivo Echo, para você ouvir o nosso podcast, você vai apenas chamar o seu dispositivo e falar abrir 2Techs, e aí já vai começar a tocar o último episódio. Pedimos também nossas desculpas que ficamos um tempinho aí sem gravar episódios, mas é que muita coisa tem acontecido ultimamente. E falando dessas coisas que aconteceram ultimamente, Jonathan Clark, por onde você andou aí nos últimos dias? Cara, você sabe, né? Como todo mundo sabe, para quem acompanha o podcast, eu viajo bastante, cara. E agora, com toda a questão de fronteiras fechadas nos Estados Unidos, né? A gente tá trabalhando bastante. Eu estive em Porto Rico, cara, na ilha de Porto Rico. Olha só, por 3 semanas. Gostaria de ter ido de férias, mas fui a trabalho, que é bacana, é legal. Tive na Califórnia também e tive na Pensilvânia. Olha só, cara, semanas corridas. E hoje à noite tô indo para Missouri. Ou seja, tá assim, final de ano bem interessante. Bem interessante. Já tenho a agenda cheia até dezembro, eu já sei tudo o que vai acontecer. Caramba, Então, e foi tua primeira ida para Porto Rico? Não foi. Eu já tinha ido outras vezes, cara. Muito legal. Tal. Não, cara. Cara, a gente vai se virando como pode, né, Ti? Mas E eu? tá bacana. E você continua pro Chapecó. Não, eu estive no supermercado. Fui ali, fiz as compras, voltei para casa. Você sabe que é uma das melhores coisas enquanto... Cara, assim, ó. Vamos. A gente vai falar sobre as câmeras, mas vamos falar rapidinho sobre uma coisa aqui. Como todo mundo sabe, o assunto é global, o tema do Covid, né? E tudo mais. É muito interessante, Thiago, porque eu tenho viajado muito, certo? Fiz meu check-up anual em setembro e fiz o exame exame sanguíneo. O Thiago, que é o cara técnico, vai me dizer aí para detectar anticorpos, certo? Exato. Deu negativo. Eu tenho feito exames do PCR, que o SWAB, a cada 2 semanas praticamente, porque os clientes estão pedindo bastante e sempre negativo. Então, assim, não sei como... Assim, sei como explicar, mas é muito interessante o fato de eu estar em avião toda semana. Falando francês? Falando colonês. Tô no avião, hotel, carro alugado, cada semana num lugar diferente, convivendo com um monte de pessoas que você vê por muito pouco tempo, que você não sabe como elas se comportam. E mesmo assim, cara, seguindo todos os procedimentos, lavando a mão, álcool em gel, sempre de máscara, evitando tocar o rosto e tudo mais. Então, eu sei que tem muita gente que acha que isso não funciona, ou que isso é besteira e tudo mais, ou como que uma máscara vai prevenir. Gente, previne, cara. Eu tô desde fevereiro no trecho, entendeu? De abril, quando as coisas aconteceram aqui nos Estados Unidos, e eu continuei viajando, eu não parei em nenhum momento, e eu tô seguindo esses passos que eu comentei, que é o passo que todo mundo fala, que o Thiago, como médico, vai enfatizar também. E, gente, não é difícil, entendeu? Não é difícil, eu acho que é o bom senso de todas as pessoas, né? É isso aí. É comprometimento, né? Os lugares, as pessoas com mais comprometimento são os que menos têm se contaminado, né? Eu também fiz teste no trabalho, eu sou médico, para quem não me conhece, e trabalho com pacientes portadores de hepatite B num setor especializado, e
tô atendendo o público todo dia lá, atendendo os pacientes com máscara, óculos de proteção, face shield, e até agora sigo com teste negativo. Sendo que eu atendi vários pacientes que depois fiquei sabendo pegaram Covid, e inclusive alguns estavam com Covid no momento que consultaram comigo, mas eu consegui com essas medidas me proteger e ainda não me contaminei, né? Então, tudo E bem. Vai lá. não, e isso é uma questão de comprometimento, né? E os Estados Unidos que o Jonathan mora, pelo que eu vi, até curiosamente estava vendo antes de começar o episódio, fui dar uma olhada nos números, tá com mais de 9 milhões de casos, né? Confirmados, enquanto o Brasil a gente está com 5 milhões e pouquinho. E um país como os Estados Unidos, com 9 milhões de casos, 200 e poucos mil mortos, né? Então, é bastante gente, né? 9 milhões é muita coisa, né? É assim, é muita coisa. Tem dois pontos, entendeu? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, que senão a gente vai ficar só falando de Covid. Mas americano tem dois tipos de americano, entendeu? E aí tem gente que acha que é fake news, e tem gente que acha que é sério, entendeu? Então a gente tem os Aqui dois também, né? lados da moeda. Também Em tá todo lugar tem. uma polaridade bem grande aqui. Mas, Exato. então, Jonathan Clark, você quase deu um spoiler do tema de hoje. Agora Quase. sim, rufe os tambores. Resbalou por pouquinho. Qual o tema? Vamos falar sobre as câmeras fotográficas e a gente vai contar um pouquinho da história. E eu não lembro exatamente da pergunta do Will Mello, porque o Will Mello faz pergunta pro Thiago, não pra mim, tá? Então o Thiago tem que dizer a pergunta em específico. O Will Mello pediu como tópico a história da fotografia e se os smartphones vão aposentar de vez as câmeras tradicionais convencionais. Então, são apenas aí quase 2.000 anos de pesquisa que ele pediu pra gente fazer. Mas a gente não vai se entregar, nós vamos cumprir o prometido, né, Jonathan? Certeza, Thiago. A gente vai lá. Então, como sempre, eu acredito que eu tenho que começar, né, contando a história da fotografia. E eu vou resumir bem. Oi? Calma lá? Calma lá. Como nós nunca combinamos antes quem vai falar o quê, eu preciso saber em que ano a sua história começa para ver se eu começo ou você. 1717, e aí a gente vai para 1820. Então eu começo. Então a gente já cai para 1900 e por aí vai. Mas pode começar então, vai lá. Então vamos começar. Tá. Para a gente falar de câmeras, a gente tem que falar sobre luz. Porque uma foto nada mais é do que a captação de luz em uma superfície que acaba gerando uma imagem, né? E a nossa história começa lá no século IX, com um árabe chamado Alhazen. Esse cara descobriu lá no século IX que se você pegasse um ambiente, 4 paredes, ou se você pegasse uma caixa preta, por exemplo, uma caixa de sapato, e fizesse um furo nela, e deixasse a luz passar de fora para dentro, a imagem que chegava e seria refletida na outra parede dessa caixa ou dessa parede seria uma imagem ao contrário do que estava lá fora. Por exemplo, pensa que tem uma caixa de sapato e essa caixa de sapato tem um orifício do lado. E do lado de fora tem uma garrafa de coca, por exemplo, de pé. E atrás dessa garrafa de coca tem uma luz. A imagem que vai ser projetada lá dentro da caixa vai ser essa garrafa de coca, mas de ponta cabeça. Então, aquilo ali foi uma das primeiras coisas que fez a humanidade começar a pensar em projeção de imagem em fotografia. Então, ele percebeu isso e isso se chamou câmara escura, né? Ou câmara obscura. E mais tarde, um bom tempo mais tarde, nós estávamos no século IX, a gente passa para 1724, o Johann Heinrich Schultz, né, o nome mais alemão que isso não existe, ele percebeu... Desculpa, mas eu queria enfatizar como o cara tem um alemão bem fluente, né? O Thiago fala alemão, para quem não conhece. eu engano bem. Mas então, em 1724, o Johann Schultz, ele viu que se esse mesmo tipo de luz fosse projetado em vez de uma parede ou em vez de uma caixa, ele fosse projetado nos compostos de prata, aquela parte que tinha luz, ela ficava manchada por um tempinho, ficava marcada, e depois isso desaparecia. Então isso, em tese,
era um princípio também de fotografia. A luz chegava ali, marcava, olha, fez tipo uma foto, mas depois de um tempo isso desaparecia. Essa marca ficava só temporariamente. E aí a humanidade começou a estudar isso e ver se tinha alguma forma de deixar isso permanentemente marcado. Deixar aquela imagem, aquela luz permanentemente marcada. E com isso, o Joseph Niepce, que é um francês, em 1826 conseguiu fazer a primeira foto. Ele conseguiu fazer o primeiro registro que realmente ficou permanente no composto ali de prata. Jonathan Clark, você tem algum fato desse período que nós estamos falando ou devo prosseguir mais um pouquinho? Estamos falando ainda de 1700, né? Não, segue. 1826 agora. Não, 1826, vai lá. Você vai começar a falar da guerra agora? Não, pode falar então. Quer falar? Não, pode falar, pode continuar então, vai, segue aí. Tá. Então, o Niepce é atribuído ao cara que fez a primeira foto, em 1826, né? Usando esses estudos desde a época lá da antiguidade até chegar nos anos 1800. E aí, um pouco mais tarde, em 1839, dois inventores criaram as primeiras câmeras fotográficas. Um deles era um francês e o outro era um britânico. O mais famoso, o que mais é lembrado, é o francês chamado Louis-Jacques Mandet Daguerre. Ele criou uma câmera que conseguia, então, ter essa câmara escura e fazer a luz que entrava ficar marcada numa placa e aí gerar uma foto. Só que ele não conseguia, por exemplo, fazer com que essas fotos virassem um negativo para ser reproduzidas várias vezes. Você tinha que fazer cada foto individualmente. Mesmo que você quisesse 2 vezes a mesma foto, você tinha que bater ela 2 vezes. Enquanto a câmera do britânico Henry Fox Talbot, a câmera dele usava papel para fazer esse registro e conseguia fazer um negativo. Então a câmera dele você conseguia fazer 200 cópias da mesma foto se você quisesse. Só que como a câmera do Daguerre ela foi a preferida pelo governo, o governo da época francês distribuiu ela para várias pessoas, ela acabou se popularizando. Então foi a que vingou, digamos assim, né? E o mais engraçado é que para fazer essas fotos você precisava entrar numa câmera escura e fazer a foto. E para fazer uma só foto, isso levava 2, 3 minutos para você bater uma foto. Então a pessoa ela não ria, porque ela não conseguia ficar 2 minutos, 3 minutos rindo, um sorriso, né? Então ela tinha que ficar séria, parar 2, 3 minutos até que conseguisse bater a foto. E existia, inclusive, na época, um dispositivo para segurar a cabeça da pessoa parada para a foto não ficar tremida, cara. Pensa que maluco isso. Thiago, tem um ponto muito interessante aqui, ó, que eu vou abrir uma parênteses. A gente tá falando da história da fotografia, mas tem uma curiosidade. Aí no século XIX, mais especificamente, algumas pessoas acabavam morrendo, tá? E elas não tinham nenhuma fotografia da pessoa morta em vida, correto? Então o que eles faziam? Eles criavam um cenário onde eles tiravam uma foto com a pessoa morta, certo? Como uma foto de família. Imagina uma foto de família com a pessoa morta, já maquiada, enfim, ou de alguma forma para parecer que ela está presente, entre aspas, né? E aí eles faziam um registro, que era para ter pelo menos um registro fotográfico da pessoa que morreu, mas só que a foto era depois dela morta. Então, cara, é meio macabro tudo isso. Foto com o defunto, que coisa mais maluca, né? Exato, cara, mas pensa se tirar uma foto abraçado no defunto, assim, entendeu? Ou alguma outra... é bizarro, é um parênteses da fotografia, mas pra gente falar sobre como isso foi. Isso beleza, é muito Thiago. maluco, cara. É muito maluco. Segundo, cara, você tem toda a história da fotografia na sua mão. Manda ver aí, cara. Tá, então essas 2 câmeras principais iniciais que foram criadas, elas eram totalmente rudimentares, toda essa demora para fazer a foto, elas não eram fáceis de transportar de um lugar para o outro, porque você tinha que levar toda essa câmera escura enorme para fazer as imagens.
E elas usavam o que a gente chama de um material molhado, né? Uma película molhada. E você tinha que, então, ir para essa câmera, fazer a foto e a pessoa tinha que esperar a revelação ali da foto. Era tudo muito ruim. Aí um outro cara, um tempo depois, lá em 1888, Ti, chamado George Eastman. posso abrir um parênteses antes de falar do George Eastman? Pode, pode. Esses processos que a gente falava sobre como fazer a foto e como revelar a foto, é, a carga de componentes químicos necessários para fazer, para criar o registro, tudo o que precisava ser usado, tá? Nesse período, era uma carga química muito grande, tá? Então existiam também, dentre todas essas fotografias, uma carga de químicos e até um certo risco, né? Eu acho que na época não se pensava nisso, mas de químicos compostos de prata, ouro, enfim, que eram necessários para conseguir realizar a foto. Então acho que isso é só um ponto importante antes de a gente entrar no George Eastman, né? Porque o Exato. menino mudou um pouco a história. Mas segue lá, Thiago. Quer falar George sobre ele, cara? Eastman. Quer falar? Fica à vontade. Não. O George Eastman, então, cidadão lá de Rochester, New York, que é uma cidade que eu conheci, viu? Eu estive lá, eu É, passei na frente do lugar, exato. que Ele legal. criou um negócio que a gente pode chamar que seria um gel seco em papel, tá? Ou filme. Que muda ou que passou a mudar a antiga placa fotográfica, onde a gente fazia cada foto, né? Lembra que o Thiago falou, cada foto era individual, então cada foto era feita em uma placa fotográfica, tá? E ele passou a criar um filme, certo? Que você poderia... que tinha a mesma função da placa fotográfica, vamos colocar assim. E como o filme era menor, eles poderiam carregar várias fotos, né, nesse mesmo filme, o que fez com que diminuísse o trabalho, porque me pensa, você vai tirar 10 fotos, antigamente você precisava de 10 placas fotográficas, e agora você precisa de um filme para tirar as 10 fotos, e o filme é pequeno, né? Exato. Então, lá em julho de 1888, a câmera Kodak, para quem é mais velho, assim, mais ou menos a nossa idade, vai lembrar, né, que eles lançaram a primeira Kodak, que o slogan era: você aperta o botão, a gente faz o resto. Porque o que isso significava que você não precisava fazer o processo de revelação. Você tirava as fotos e uma outra pessoa ia fazer o processo de revelação. Não era tudo o que acontecia ao mesmo tempo. E isso Exato. revolucionou o que a gente conhece por fotografia do século XIX, Thiago. Exato. É que nem, por exemplo, usando um exemplo bobo do nosso dia a dia, mas verdadeiro, em vez de você ir ao restaurante pegar a comida para trazer para sua casa, você pedir um delivery e ter a comida em casa, entende? Você deu uma comodidade muito grande, a pessoa não precisa mais ir até uma câmara para fazer a foto e aí voltar para casa. Ela fazia a foto ela mesma e levava só o filme para revelar quando ela tivesse terminado de fazer todas as fotos que ela queria. Revolucionou realmente esse mercado das câmeras, né? Exato. E aí a gente continua, né? Então aí a gente pode falar rapidinho sobre as fotos coloridas, né? Porque lembrando que nesse período, quando a gente fazia as fotos aí antes do início do século XX, as fotos eram preto e branco, né, Thiago? Então a gente não tá falando de foto colorida ainda não. Então aí entraram com as fotos coloridas e aí são vários estudos desde 1848 fazendo estudos onde compostos químicos e eles exposição de luz por várias horas, né, para conseguir capturar a luz e tudo mais. Então teve todo um estudo por trás disso, né? E aí lá em 1930 eles começaram a melhorar esse processo, fazer com que as fotos fossem mais, como eu posso dizer, simples.
né? E conseguiram reproduzir mais fotos coloridas. Claro, existem fotos coloridas aí de 1861, é uma das primeiras fotos coloridas do Charles Sutton. E aí a gente tem foto de 1911, tem foto de 1908, enfim, fotos coloridas, mas não era um negócio tão comum quanto fotos preto e branco, né? Com certeza. Beleza, mas eu só queria pincelar, porque eu queria entrar, Thiago, no que a gente vai falar do nosso assunto de hoje, propriamente dito. A gente já contou a história da fotografia e agora a gente precisa falar de uma outra coisa para entrar nos celulares, né? Que é a fotografia digital. Exato. Então, Você para a fala? gurizada que nasceu aí depois dos anos 2000 ou no final dos anos 90, talvez não tenha nunca feito fotos com filmes, né? Clássicos filmes. Gente, era realmente uma experiência difícil porque você fazia foto e você não sabia se a foto tinha ficado boa, se você tinha piscado ou não na foto. Você tinha que girar uma maçanetinha para poder passar para a próxima foto do filme, senão você fazia duas fotos no mesmo filme e aí saía uma foto por cima da outra na hora de revelar. Então era um processo realmente complicado. E aquela gíria, aquela expressão vai queimar meu filme vem justamente disso. Que se você tinha um filme dentro de uma câmera fotográfica e antes de terminar de bater todas as fotos que ele tinha à disposição, você abrisse a parte de trás da câmera para tirar o filme queimava. Então, daí que surgiu aquela expressão, pô, vai queimar meu filme, tá queimando meu filme, né? Exatamente, exatamente. Mas, por incrível que pareça, Thiago, lá em 1969 eles já conseguiram criar um dispositivo que capturasse fotos digitais, tá? Através de um sistema binário, tá? E praticamente existiam três, não vou, eu vou dizer duas cores, né? Preto, branco e cinza, tá? E aí através desse sistema binário eles conseguiam reproduzir ou entender a quantidade de luz e dizer se era 0 ou 1 e aí por aí criar a foto. Então uma das primeiras fotos digitais conhecidas tem uma resolução de 176 por 176 pixels, tá? Aonde cada pixel era um bit. Então assim, lembra quem pintava, para quem for aí bem mais velho, que fazia desenho no Paint, no Windows, alguma coisa parecida com isso. E aí, essa foi a primeira tentativa de uma foto digital, né? Ou do estudo, e a partir daí o negócio começou. E aí, interessante que é o seguinte: a gente está falando 176 por 176. Aí lembra que lá a gente falou da Kodak no final do século XIX, início do século XX, né? Os cientistas da Kodak criaram o primeiro sensor megapixel, tá? E é muito interessante porque a Kodak vem numa história de fotografia belíssima, entendeu? Onde todo mundo falava Kodak. Se você perguntar para o seu avô, para sua avó, meu pai fala, vamos bater uma Kodak. Você nunca escutou essa expressão de alguém mais de idade? É bater uma Kodak, não é nem tirar uma foto, é bater uma Kodak. Porque o Kodak era tão conhecido em termos de marcas e tudo mais. Mas beleza, Thiago Flores, a gente fala rapidinho sobre as câmeras digitais, né? E toda a evolução. E eu acredito que as câmeras... você tem datas de quando a câmera digital foi popularizada? Eu não tenho datas específicas aqui, mas foi a partir. Dos anos 2000. Depois dos anos 2000 a gente começou com câmera digital. Sim, eu lembro que os celulares começaram a ter umas câmeras digitais também lá em Isso. 2000 e 2009, por aí. Mas é um fato interessante, Ti. Eu lembro de uma câmera digital gigantesca, cara. Sei lá, era quase um iPad. E o cartão de memória era um disquete, manja. Caramba. Então você tirava foto, tinha que botar o disquete, tirava foto, trocava o disquete. Disquete, gente. Quem usa disquete hoje em dia? Né? O disquete tem 1 mega. Para quem não sabe, tem 1 mega. 1 megabyte. E só pra gente não, pros fotógrafos amantes da fotografia não nos execrarem aqui,
A clássica Polaroid foi lançada na década de 60, tá? A gente não esqueceu da Polaroid, tá? É só porque a gente realmente precisa chegar nos smartphones, né? E como o Jonathan estava falando, nos anos 2000 surgiram as câmeras nos smartphones, né? E eu pesquisando aqui, eu encontrei que existe uma briga de atribuição de qual que é a primeira câmera em smartphone, qual foi o primeiro celular a ter câmera, né? E aí tem uma briga nos anos 2000 entre duas empresas, entre a Samsung e a Sharp. Por quê? Porque a Samsung, em junho de 2000, lançou na Coreia do Sul o celular SCH V200, que era um celular e tinha na parte de trás uma câmera, mas eram dispositivos, digamos assim, que não se comunicavam. Você fazia as fotos e tinha que ir no computador plugar o celular para conseguir baixar essas fotos. Enquanto que o celular da Sharp, o J-Phone, ele foi lançado em novembro de 2000, o JSH04 da J-Phone Sharp, né, que era meio que uma parceria. Ele tinha a possibilidade, sim, de você conseguir mandar suas fotos eletronicamente. Então, você bater a foto no celular e enviá-la para algum outro lugar, sem precisar plugar num computador. Então, direto do smartphone. Então, essa é a briga dos dois primeiros aí. E, Jonathan, você lembra da nossa história dos celulares, da telefonia? Quando que foi lançado o primeiro iPhone? Rapaz, minha memória tá curta, hein? Mas eu acho que foi 2004, não foi? 2007. Então, vamos lá. Pensem, até 2007 não existia o iPhone, galera. Então, de 2000, que foi o primeiro celular com câmera, até o primeiro iPhone, foram 7 anos. E o boom das câmeras a partir do primeiro iPhone é monstruoso, né? A primeira câmera, para vocês terem uma ideia desses aparelhos aqui, a do celular da Samsung era de 0,35 megapixels e a do celular da Sharp barra J-Phone, né, que eram duas empresas, tinha 0,11 megapixels. Enquanto o iPhone, que foi lançado agora, tem uma câmera, salvo engano, de 12 megapixels, né? Então, de 0,3 para 12 é um mar, né? Cara, é muita coisa. É muita coisa. Mas então tá, a gente já contou a história da fotografia, Thiago. Vamos contar agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você acha que os celulares, a câmera do celular vai dominar as câmeras? Ou já dominou as câmeras? Perfeito. Câmeras, eu digo câmera fotográfica, tá? Normal. Uma câmera, ok? Isso. Eu acho que a gente pode dividir em dois mundos. O mundo de câmeras para fotos e o mundo de câmeras para vídeos. Eu acho que em câmeras para fazer fotos, os celulares estão muito, 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 muito próximos das câmeras tradicionais, DSLR, mirrorless, que a gente costuma usar no dia a dia. Certo. Para vídeos, as câmeras dos smartphones ainda têm um bom caminho para percorrer, por causa principalmente da questão do tamanho do sensor, porque geralmente o quanto que a câmera consegue absorver de luz é diretamente relacionado ao tamanho do sensor. E os sensores das câmeras de celular são muito pequenos, enquanto das câmeras padrão tem sensores bem maiores, né? Sim, até isso, propriamente a câmera fotográfica tem um tamanho maior, muito maior do que um celular. Começando, exato. Né? E então, por isso, por exemplo, filmar à noite, vídeos à noite, tem uma diferença ainda enorme entre imagem de câmeras dedicadas e imagem de celular para vídeos à noite. Então, para vídeo, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo, mas para fotos, cara, você vê os últimos lançamentos de smartphones, os celulares da Google, os celulares Samsung e o iPhone para fotos, ele tá fenomenal, né? Tem fotos que você vê e vou colocar lado a lado com uma Canon, com uma câmera dedicada, você vai ficar em dúvida. Exato. Não, as qualidades, assim, hoje, a gente está falando, assim, de celulares e o Thiago comentou os sensores, as lentes, mas a gente está esquecendo de um ponto importante hoje dos celulares, Thiago.
Vamos pegar, por exemplo, hoje o iPhone 12 Pro Max, sei lá como que chama. Aquele que tem 3 câmeras, certo? São câmeras normais. Agora, o software que está por trás, que faz a compilação da imagem e que cria a foto, tem aperfeiçoado muito. Exatamente. Certo? Se a gente parar para pensar, tudo bem, os sensores são mais modernos. Beleza, a gente tem 3 câmeras que tem 3 sensores com 3 lentes diferentes e tudo mais. Mas o software que está por trás, que faz todo o trabalho de gerar essa imagem e absorver o melhor de cada lente, tem se aperfeiçoado muito, muito, muito. E isso é um dos fatores principais, principalmente entre iPhone 11 e 12. O sensor mudou, tem diferenças de físicas, mas o mais importante, ou o que mais impacta, é o software que roda dentro do telefone, que faz o trabalho da captação da imagem. Que infelizmente é uma coisa que não vai mudar quando a gente atualiza o sistema operacional, porque isso é o que a gente chama de firmware, né? Que é um software específico daquele dispositivo, não a comunicação entre todas as partes do sistema operacional. Exato. Certo. Então isso é o que a gente chama de computational photography, né? Uma fotografia computacional que eles estão aprimorando tanto softwares que eles conseguem, com sensores pequenos, gerar fotos agora que estão ficando tão boas que a gente está mesclando ali a qualidade, chegando num patamar similar entre câmeras dedicadas e smartphones, né? E é aí que está o problema do vídeo, porque o vídeo você não consegue fazer essa melhoria quase nada depois, porque você precisaria de mais informação na hora que está sendo gravado, e que os celulares ainda não conseguem fazer. Vou dar um exemplo. Smartphones, se você for gravar um vídeo no smartphone, provavelmente tudo que você filma vai estar focado, porque eles têm dificuldade ainda de você conseguir ter controle da abertura da lente para desfocar um fundo em vídeo. Em fotos o software já desfoca, faz aquele modo retrato e desfoca, mas em vídeos só consegue se fazer um desfoque artificial, porque eles não conseguem ainda fazer um desfoque orgânico, né, nesses modos de vídeo. Então, para quem é um videógrafo profissional, para quem faz vídeos mais sério, digamos assim, muitas vezes acaba não optando por um smartphone por essa limitação. Eu quero fazer um take de uma pessoa no meio de uma rua com o resto da rua atrás dele desfocado, vai ter muito mais dificuldade do que numa câmera dedicada. Correto, exatamente. Agora, Thiago, na tua opinião, tá? Se você for viajar hoje, Thiago Flores está indo de férias para um lugar paradisíaco, tá? Fotos com o celular ou com uma câmera profissional? Cara, eu sinceramente, pra viagem, assim, se eu não tô pensando em postar nada no YouTube a respeito da viagem, celular toda a vida. É muito mais prático, tá no teu bolso já, tu já vai ter que carregar ele pra lá e pra cá. Eu só levo câmera grande, só levava antes da pandemia, né? Quando eu já pensava em fazer um vídeo sobre, por exemplo, quando eu viajei para fazer o vídeo do Tesla, né? Dos Certo. Teslas. Então, se eu não tenho um vídeo já em mente para o YouTube, enfim, eu não levaria, cara. Eu prefiro a praticidade dos celulares. Certo. Não, eu tendencio, entendeu? Porque tudo bem, o celular tem toda essa praticidade, mas a gente perde um pouco na questão das lentes propriamente dito, sabe? E do que você quer focar. Por exemplo, se você sai para fazer uma viagem onde você vai conhecer lugares que são lugares que você tem aí um campo de visão de 200 metros, por exemplo, um celular é perfeito. Mas agora, se você vai fazer um passeio num parque que você quer, que você tem lugares amplos, que você tem campo de visão de 5 km, 2, 3 km, uma câmera profissional te dá a opção de, ou uma câmera, não profissional, mas uma câmera propriamente dita, ou com a possibilidade de mudar de lente, te dá a opção de você ter mais opções
daquela foto, né? Você fica um pouco limitado. Tudo bem, é prático, depende do que você vai fazer, por isso que eu falei, depende do ponto, no meu caso. Então, tudo bem, agora você vai fazer uma trilha de 5 horas carregando uma câmera na mão, é complicado também, tem esse detalhe. Exato. Aí vai um pouco do que cada um prefere, ou qual que é o estilo de cada um de fazer fotos, ou quanto que quer retirar de qualidade, né? Outra coisa importante é que resolução de imagem não significa qualidade, tá? Se você pegar, por exemplo, o meu Google Pixel 2 XL, ele consegue filmar em 4K, mas se eu puser lado a lado uma filmagem dele 4K, com os mesmos 4K da minha câmera Panasonic GH5, tem muita diferença. Sem dúvida. Muita diferença. Então, resolução não é tudo. Megapixels não são tudo. A gente tem outros fatores também que contribuem para ter uma imagem de melhor qualidade, uma imagem boa, né? Mas, Will, ainda focando na sua pergunta, a gente tem uma tendência hoje muito grande das redes sociais e de que tudo que a gente faz, a gente posta, a gente compartilha digital em tempo real. Então, nessa tendência, o celular sim tem mais uma tendência, de novo, né, a dominar o mercado. Pela praticidade do Thiago estar viajando e poder compartilhar uma foto com os amigos, com a família a qualquer momento, de a gente poder registrar coisas que estão acontecendo quase em tempo real, quando não em tempo real, e compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, sim, eu penso, a minha opinião é que o celular não vai tomar 100% do espaço, mas ele vai sim sobrepor sobre a câmera física ou só a câmera fotográfica. Pela funcionalidade, pela praticidade e pela onda que a gente vive hoje, de tudo ser conectado, de a gente compartilhar as coisas muito rápidas, entendeu? Quando foi a última vez que você imprimiu uma foto, Thiago? Exato, eu nem me lembro, sinceramente. Eu faço essa pergunta. Quando foi a última vez que eu imprimi uma foto? Porque faz muito tempo. Você tem um Dropbox da vida, ou iCloud com 200, 300, 1.000, 2.000, 500, 5.000 fotos, entendeu? Então, você não tem mais o hábito. Né? E deixa eu falar uma coisa que eu fiquei bem empolgado, que eu achei fantástico sobre os novos iPhones Pro Max. Eles estão vindo com uma coisa que eu acho incrível, que é a gravação de vídeo em 10 bits HDR, ou seja, High Dynamic Range, com o tipo de HDR chamado Dolby Vision. Gente, isso é fantástico. A minha câmera que está me filmando agora aqui no podcast, para quem está vendo no YouTube, é uma câmera que, se você for comprar, ela custa R$10.000. E uma das razões para ela custar R$10.000 é que ela consegue filmar em 10 bits, tá? Então, as câmeras mais simples, por exemplo, agora para quem está vendo, eu estou mostrando aqui uma outra câmera da Sony, a RX100 Mark IV. Essa câmera filma só em 8 bits, e bits, quanto mais bits, mais cores, tá? Então, imagens em 10 bits tem muito mais cores, milhões de cores a mais que uma imagem em 8 bits. E você saber que o iPhone está conseguindo filmar em 10 bits com Dolby Vision é algo inacreditável. Inacreditável que a Apple está conseguindo fazer isso. O que significa na prática? Além desse 1 bilhão de cores, então, que tem uma filmagem em 10 bits, com o Dolby Vision eu posso ir quadro a quadro, corrigir a luz do que eu filmei, para que a pessoa que vai assistir lá do outro lado consiga ver a imagem exatamente como eu quero que ela veja. Não só como foi capturada no celular. Vocês entendem a diferença? É, por exemplo, a mesma coisa que, eu vou mandar essa foto sem tratamento de imagem, ou eu vou mandar essa foto já toda corrigida para a pessoa ver como eu quero que ela veja a foto. Isso é fantástico. Isso é muito impressionante.
Eu tô empolgado. Não, o cara tá empolgado. E, Thiago, já que você tá empolgado, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Aqui no camarim. No camarim. E fiquei sabendo aí que parece que o seu novo curso de edição de imagens e edição de vídeo e como criar canais no YouTube, mas como fazer seu canal crescer, vamos colocar dessa forma. Conta mais para nós aí, Mestre Flores. Então, que bom que nós estamos falando de um assunto que vocês viram que eu me empolgo demais para falar, né? Que gosta, o cara gosta, o cara gosta. Então eu tenho uma novidade bem bacana. No dia 29 de novembro, eu vou lançar o meu curso que ensina a filmar, ensina a editar vídeo e ensina como fazer um canal no YouTube crescer e ter sucesso, tá? Então agora o meu canal principal tá chegando nos 25 mil inscritos e passou de 2 milhões de views. E tô tendo uma renda só de internet superior a R$2.000 já faz meio ano, só fazendo um vídeo por semana. Então é algo que eu me sinto que eu tô no momento preparado para ensinar aos outros o que eu aprendi. Então, se vocês tiverem interesse, 29 de novembro no meu canal eu vou fazer uma live e vou lançar o meu curso. Vou ensinar tudo que eu aprendi sobre câmeras, sobre filmagem, sobre edição de vídeo e como crescer no YouTube, como negociar com marcas, as parcerias, tudo isso para ajudar vocês que têm o sonho também de ter um canal de sucesso no YouTube, um canal que as pessoas queiram assistir e que queiram participar e que se sintam realmente conseguindo ter um conteúdo legal. Então, estou bem empolgado também com esse lançamento. Esse mês de novembro vai ser puxado. O cara tá empolgado, viu? Você vê, ele começa a falar de imagem, ele já tá que sai. É uma coisa só. Mas é muito legal. Tu não tem noção. Ontem eu assisti um filme do Ryan Gosling, que é de 2011, chamado Drive. Que ele é um piloto de fuga. Cara, é o melhor filme do planeta. Pra quem nunca assistiu Drive, assista. Porque é o filme que tem menos conversa, tá? Diálogo do planeta. A trilha sonora desse filme é uma das melhores que eu já ouvi. Cara, eu arrepio, porque Drive é fantástico. E a fotografia do filme é perfeita também. Exato. Aí eu olhava cada cena e eu pensava, tá, como é que será que eles fizeram aqui a iluminação? Eu acho que eles botaram a luz lá. Agora eu tô vendo esse take aqui que eles de propósito deixaram o céu estourado para focar no rosto da personagem e tal. E aí eu comecei a ver e já viajar nisso, sabe? Porque agora eu vejo o filme de uma outra forma. Eu vejo o filme pensando muito na cinematografia, em como que eles fizeram cada cena, como que eles posicionaram câmera, luzes, tudo. É fascinante. E que baita filme que é o Drive, né, cara? Não, cara, fantástico, meu. Nossa, quando você falou o Ryan Reynolds Drive, eu já tava... Esse eu já assisti umas 10 vezes. E eu já assisti umas 10 vezes porque ele é muito bom, cara. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando de tecnologia aqui, a gente falou dos iPhones 12 Pro Max. E a minha pergunta é, o que você acha do iPhone vir sem carregador, cara? Cara, eu acho que a justificativa é compreensível, mas o que eles fizeram não dá pra perdoar, né? Porque os caras me justificam que já tem muito carregador de iPhone pelo mundo. Já vai ser um problema ambiental fazer isso de colocar carregador ainda no celular e tal. Aí tu lança 100. Mas aí o cabo que vem na caixa é um cabo que não conecta nos carregadores de sempre. Antigos. Porque ele é USB-C. Exato. Aí tu obriga a pessoa, para usar aquele cabo, comprar um outro carregador em separado. Ou seja, tu não resolveu o problema. Tu criou um novo problema para a pessoa com um pretexto de ser para o meio ambiente, mas que ela vai ter que investir e comprar um negócio que vai mais plástico e polui mais o ambiente. Não, exato. Sem contar que para quem está migrando de um iPhone 11 para o 12 ou de qualquer outro iPhone para o 12, cara, você está desperdiçando um carregador, entendeu? E muita gente tem 2, 3, 4. Sei lá, cara, aqui em casa, o que mais tem é esse carregadorzinho de iPhone na tomada que a gente sai com os cabos e vai ligando e tudo mais. E... Era só eles terem mantido o mesmo cabo. Tipo USB. Lightning. Beleza. Lightning. Mas fizeram Lightning USB-C, que daí não vai entrar no carregador da pessoa que ela tem, já se ela tem um iPhone.
Aí é uma sacanagem, cara. É. Não, e sem contar que, se eu não me engano, o carregador do USB-C no site da Apple custa $25. Eu vou até pesquisar aqui. USB-C Charger Apple. $20 no site da Apple, da Best Buy. $20, cara. Entendeu? No Brasil, os caras vão vender por R$100. E você vai pagar R$100. Muito mais, cara. Muito mais. Acho que vai ser 200, cara. Porque aqui existe uma coisa chamada Dollar Apple, que é diferente. E sem contar na carga tributária, né, Thiago? Quer ver? Ó? Vou te dizer quanto que é. Carregador iPhone 12. Vamos verificar. Aqui, ó. Acessórios para iPhone. R$219, meu amigo. Cara, tá de sacanagem comigo, cara. Não pode ser verdade, cara. Tô no site da Apple aqui, cara. R$219. Então é uma sacanagem, né, cara? É foda. Sim, sem dúvida, meu. E, cara, pra quê? Entendeu? Qual é o sentido? Não dá pra entender. Como você falou, é uma jogada de marketing dizendo que o meio ambiente, não sei o quê. Mas, cara... E um dos meus seguidores no Instagram me mandou uma foto que agora eles estão mandando, inclusive, iPhones 11 já sem o carregador. Os do modelo do ano passado. Que daí também é mais uma sacanagem, porque os preços foram reajustados para cima aqui no Brasil. Eles ficaram mais caros, sem justificativa nenhuma. Certo. Talvez justificando pelo dólar, enfim. Mas eles estão vindo mais caros e agora sem o carregador. Exato. Cara, cagada, meu. É cagada. Não, eu atualizei aqui na empresa. A gente trabalha com iPhone padrão, né, global, e eu atualizei o meu. Eu peguei um iPhone 11 e ele ainda veio com carregador, enfim, e tudo mais, mas por quanto tempo eu não sei. E gente, eu não sou hater da Apple, tá? Eu tô olhando pro Jonathan aqui num iMac e aqui do meu lado tem um iPad, tá? Mas eu não posso achar normal isso, tá? Não tem como. Me desculpa, não tem como. Eu saí do iPhone já faz quase 5 anos aí, mais ou menos. 4 anos e pouco. Tô no Google Pixel. Tive o Pixel 1, agora tô com um 2XL. E pretendo manter no Android, porque o iPhone é uma coisa que a Apple tem sido muito protecionista e muito errada em algumas coisas, na minha opinião. Então não pretendo voltar por enquanto. Eu sempre tive dois, eu migrei de um iPhone para um Sony Xperia 1 milhão de anos atrás. Só que quando a gente migrou para Apple na empresa, eu comecei a carregar 2 celulares. E eu me dei por conta que eu usava mais o Apple para tirar foto, enfim, tudo mais, do que meu próprio telefone. Então aí, por fim, eu acabei eliminando o meu Xperia e fiquei só com o iPhone mesmo, propriamente dito. E qual é o tema do próximo episódio, meu querido? Rapaz, eu tinha sugerido alguma coisa que daí eu me dei por conta que a gente falou, a gente já comentou em outros episódios, né? Mas que aqui nos Estados Unidos tem uma onda muito, muito grande, cara. A TV por assinatura tá caindo de uma forma drasticamente, entendeu? Pelo simples fato de que os provedores de internet, YouTube TV ou o que seja, têm valores muito mais em conta comparados com o preço que os provedores estão fornecendo, com uma facilidade gigantesca, né? Você pode acessar de qualquer dispositivo, você pode assistir o conteúdo que você quer, você tem a possibilidade de assistir os seus canais de TV normal, mais os conteúdos, você pode assistir o conteúdo do Thiago Flores sem propaganda, entendeu? Então, enfim, tem um monte de coisas boas. Mas eu não sei se eu tenho uma sugestão que a gente pode falar desse tópico e outras coisas junto. Fala aí. O que você acha? A gente falar sobre como será a casa do futuro. Como é que vai ser a nossa casa, tanto em eletro, quanto em TVs, quanto o que a gente consome. Eu acho que a gente pode casar, então,
Pode ser. Futuro das TVs com uma casa do futuro. O que Não, é que a gente já falou o futuro das TVs, então a gente pode falar casas do futuro e daí a gente pode pincelar. Eu já posso dar um spoiler que a minha máquina de lavar louça... Não, louça não. A máquina de lavar roupa tava com vazamento e ela tava mandando mensagem pra mim. Eu estou com vazamento. Que legal. É, mó legal, mó legal. Que bacana. Mó legal. Mas eu não vou, eu só vou contar isso, deixa o resto pra gente contar depois, né? Beleza, então. Beleza? Então tá bom. Thiago, Will, obrigado, cara, pelo desafio. Espero que você tenha gostado do episódio dedicado praticamente a você, né? Se ele continuar fazendo pergunta, cara, eu não sei, a gente vai ter que dar um jeito de botar ele pra responder alguma coisa também. É viu? verdade, vai ter que botar o Will Melo participar. Will, obrigado, tá, por você estar sempre apoiando e contribuindo. Gente, se vocês quiserem mandar mensagens para nós, pode mandar no contato @thiagoflores.com, Thiago sem H, contato @thiagoflores.com, ou através da nossa skill para Alexa. Você vai falar, peça o 2tex para mandar uma pergunta, e aí você vai falar a sua pergunta e ela vai chegar para nós. Pode ser sugestão de episódio, pode ser crítica, pode ser elogio, o que você quiser, manda para nós, fala com a gente, que nós vamos ficar muito felizes de receber a sua mensagem. Beleza? Tem 2tex no Facebook também para quem quiser acessar. Tem lá, dá para mandar mensagem, tá? Você pode falar com o Thiago Flores no Instagram também, que é canal Thiago Flores. @canal Thiago Flores, Thiago sem H. O meu Instagram é Jonathan KK, são 2 Ks, tá bom? Porque eu sou pouco engraçado, então é só KK, não é KKK. Que piada podre! É boa, essa é boa. E é isso aí, gente. A gente tá sempre disponível aí pra crítica, sugestão, melhoria, elogios. Vale tudo. Um abração, beleza, Jonathan. Gente? Valeu. Thiago, sempre bom falar com você. Um abraço, gente. Um abraço. Até mais. Falou, valeu. Tchau.